Amityville. Um crime real. Uma casa marcada pelo horror e perguntas sem resposta. O mistério que desafia a lógica e inspira lendas. Descubra os fatos, as versões e os enigmas mais perturbadores deste caso. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desse mistério. Ronald DeFeo Jr., ou Butch, era o filho mais velho da família. Por fora, tinha tudo: dinheiro, emprego, carro. Por dentro, era um jovem instável, marcado por conflitos com o pai autoritário e violento. As brigas eram constantes, e Butch cresceu sob humilhações e agressões. Ele buscava alívio nas drogas, heroína, LSD, álcool. Isso só aumentava sua instabilidade. Amigos o descreviam como volátil, imprevisível, vivendo em um mundo de ressentimento e paranoia. Na noite do crime, algo dentro dele se rompeu. Armado com um rifle, ele foi de quarto em quarto matando pai, mãe e seus 4 irmãos, todos mortos enquanto dormiam. O filho que deveria proteger a família se tornou seu carrasco. Não foi um impulso, mas o clímax de uma vida de dor e raiva. O jovem que parecia ter tudo decidiu que a única saída era eliminar todos ao seu redor. A brutalidade do ato chocou a todos. Ronald DeFeo Jr. se tornou o monstro da casa. O crime não foi apenas um assassinato, mas a explosão de anos de tensão e ódio. A partir dali, a casa nunca mais seria vista como um lar, e o nome DeFeo ficaria para sempre ligado ao terror. Quando a polícia chegou a Ocean Avenue 112, encontrou uma cena que desafiava a lógica: 6 corpos, todos de bruços em suas camas. Não havia sinais de luta, móveis revirados ou tentativas de fuga. Era como se a morte tivesse chegado silenciosa, em meio ao sono. O rifle usado era barulhento, mas nenhum vizinho ouviu tiros. Apenas o cachorro latia. Como 6 pessoas foram mortas, uma a uma, sem que as outras acordassem. Exames não encontraram sedativos nos corpos. A explicação de ruídos abafados pelo ar-condicionado não convencia. O silêncio inexplicável virou um dos maiores mistérios do caso. Teorias surgiram: drogas, paralisia pelo medo, até forças sobrenaturais. Para alguns, só algo além da compreensão poderia explicar. Para outros, faltava uma peça racional. O silêncio daquela noite permanece como a pergunta mais assustadora. Um eco mudo que atravessa décadas, e o mistério só aumentava. Inicialmente, Ronald DeFeo Jr. tentou se passar por vítima, alegando que inimigos do pai teriam cometido o crime. Mas logo confessou: assim que comecei, não consegui parar. Com o tempo, DeFeo mudou sua história várias vezes. Em uma versão, culpou a irmã Dawn. Em outra, disse ter cúmplices. A versão mais famosa: ele teria sido compelido por vozes vindas da casa. Eu ouvia vozes. Diziam para eu matar minha família. Essa narrativa alimentou a lenda de possessão demoníaca. Mas as versões contraditórias só aumentaram o mistério. Era ele um mentiroso manipulador? Ou havia algo de verdade em suas histórias? Cada nova declaração afastava a verdade. DeFeo se tornou um narrador não confiável de sua própria tragédia. O mundo ficou em dúvida: assassino frio, jovem perturbado ou peão do sobrenatural. O caso se tornou um labirinto de versões. E a verdade parecia cada vez mais distante. O mistério de Amityville só crescia. O julgamento de Ronald DeFeo Jr. virou espetáculo midiático. A defesa apostou na insanidade, alegando que Butch era atormentado por vozes e não tinha controle sobre seus atos. A promotoria, porém, apresentou um motivo mais simples: ganância. DeFeo queria o dinheiro do seguro de vida dos pais. Psiquiatras da defesa afirmaram insanidade, os da acusação que ele sabia o que fazia. O comportamento de Butch após o crime, tomar banho, ir ao trabalho, sugeria frieza e consciência. O júri rejeitou a tese de insanidade. Em novembro de 1975, DeFeo foi condenado por 6 assassinatos. 6 penas consecutivas de 25 anos à prisão perpétua. A justiça dos homens falou, mas o mistério permaneceu.
O veredito não explicou o silêncio da casa, nem a estranheza da cena. O caso estava longe de ser encerrado. O crime real se misturava cada vez mais com a lenda. E Amityville continuava a fascinar. O horror estava só começando. Mesmo com a condenação, o caso Amityville ficou repleto de perguntas sem resposta. Por que ninguém acordou com os tiros? Como 6 pessoas morreram sem reagir? A ausência de sedativos e a posição de bruços dos corpos só aumentaram o mistério. A cena parecia coreografada, um balé macabro. O motivo aceito foi ganância. Mas será que era só isso? O conflito com o pai, o uso de drogas, a possibilidade de cúmplices, tudo alimentava teorias. O crime virou lenda urbana, um vácuo preenchido por medo e superstição. Décadas depois, ainda falamos de Amityville, não só pelo horror, mas pelo mistério. O roteiro tem buracos que nossa imaginação insiste em preencher, e é esse vazio que mantém o fascínio vivo. Amityville é, acima de tudo, um enigma. A tragédia dos DeFeo poderia ter sido esquecida, mas em 1975, uma nova família mudou-se para a casa. George e Kathy Lutz relataram 28 dias de terror sobrenatural. O livro The Amityville Horror transformou o caso em fenômeno cultural. Paredes sangrando, enxames de moscas, vozes demoníacas. A história dos Lutz virou best-seller. Em 1979, o filme eternizou a casa como ícone do terror. O crime real virou prólogo para uma lenda de fantasmas. A linha entre fato e ficção se apagou. Mas o verdadeiro horror está no crime real, a aniquilação de uma família. O sobrenatural pode assustar, mas a realidade é ainda mais perturbadora. O monstro de Amityville não era um fantasma, era de carne e osso. A casa virou símbolo, mas o terror começou com um crime humano. E a verdade se perdeu entre o medo e a lenda. Ronald DeFeo Jr. morreu na prisão em 2021, levando consigo o segredo do que realmente aconteceu. O caso permanece uma ferida aberta, um mistério sem solução. A casa ainda está lá, com endereço e janelas mudados, mas a memória não se apaga. Ela atrai curiosos, caçadores de fantasmas e amantes do macabro. O mal pode residir nos lugares mais comuns. A dúvida sobre as motivações de Butch, o silêncio das vítimas e os relatos sobrenaturais mantém o fascínio vivo. Se não podemos explicar Amityville, talvez existam coisas além da nossa compreensão. O caso nos obriga a encarar que o mal, às vezes, simplesmente existe. E essa é a ideia mais assustadora de todas. Agora, a pergunta fica para você. O que aconteceu naquela noite? Foi loucura, ganância, raiva ou algo mais sombrio? O mistério de Amityville continua, vivo em cada um que ousa olhar. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para mais mistérios como este.